Boa noite. Ciência e religiosidade podem ficar bem próximas? É o que vamos conversar com o nosso entrevistado de hoje. Ele se formou em engenharia elétrica pela PUC do Rio e se tornou um especialista em novas tecnologias. Escreveu o livro Diálogos com o Criativo, que tem prefácio de Leonardo Boff, e atualmente dá palestras falando sobre física quântica e espiritualidade. Eu recebo hoje no Márcia Peltier Entrevista o engenheiro e escritor Hélio Daldegan. Hélio, é um prazer enorme ter você aqui. Eu acho que esse assunto que a gente vai tratar agora, física quântica e espiritualidade, é um assunto que deixa muita gente assim entre perplexa e descrente e ao mesmo tempo ansiosa para conseguir entender essa junção. Mas para começar, eu gostaria que você dissesse para a gente, para quem está em casa, o que é a física quântica, tão falada física quântica? Ok, Márcia. É um prazer enorme estar aqui também. Obrigada. Realmente, é importante falar o que é, definir, explicar o que é a física quântica, de uma forma simples, né, para que as pessoas saibam o que a gente está falando. Mais ou menos por volta da segunda década do século passado, os cientistas começaram a encontrar uma grande dificuldade em explicar os fenômenos que eles estavam observando. Ou seja, a ciência da época não conseguia explicar as coisas mais elementares quando se tratava de fenômenos no muito pequeno, do átomo, por exemplo, né? dos constituintes do átomo, do mundo do muito pequeno. Isso fez com que os cientistas buscassem resolver esse problema. E na busca desse problema, eles tiveram que abandonar todo um paradigma que vigorava já há mais de 400 anos, desde que Newton instituiu a mecânica clássica. E não foi fácil, foi muito difícil para eles também. Por quê? Porque contrariava tudo aquilo que eles entendiam como realidade. Contrariava frontalmente, né, valores, maneiras de entender o mundo, de entender a realidade de uma forma tão profunda que parecia mágica. Então, você poderia dizer, por exemplo, o que parecia mágica, que até hoje em dia deixam as pessoas assim, um pouco sem entender bem o que é física quântica? Porque ela tornava, as experiências mostravam que as partículas que constituem a nossa realidade, que constituem o nosso corpo, a materialidade dessa mesa, desse copo, enfim, tudo que é material, que essas partículas em si não eram materiais. Não eram materiais? Não eram materiais. Elas não tinham... aqui não é material? Exatamente. É o que, então? Pois é. Aí eu acho que durante a conversa, a gente vai falar o que é. Porque o que é, na verdade, isso daqui antes de ser percebido por uma consciência. Isso aqui chocava, porque quando o cientista olhava tentava entender uma partícula elementar em torno do núcleo de um átomo, né? Classicamente, aquilo era como se fosse uma bolinha de bilhar girando em torno de um núcleo, né? Tinha uma trajetória, tinha uma distância, enfim. Que a gente já viu esses desenhozinhos. Isso, que até hoje em muitos livros escolares a gente encontra, né? O modelo do átomo, né? Certo. Esse modelo do átomo foi abandonado em 1930, não existe mais em física há quase 100 anos, há quase 100 anos. Mas a gente continua pensando nele dessa forma. Na verdade, essa partículazinha que está girando em torno do átomo não existe. O que existe é uma nuvem de probabilidade, uma nuvem de possibilidade, aonde essa partícula está ao mesmo tempo em todos os lugares dessa nuvem, com probabilidades diferentes de aparecer quando for observada, quando for medida em laboratório. Repara a diferença. Não, isso é completamente diferente de você imaginar um átomo com algumas partículas rodando. Sim. Quer dizer, a gente o que a gente vê é o que a nossa mente reconhece, mas não é exatamente o que acontece. Exatamente. É isso? A realidade que nós vemos é interpretada por nós como sendo sólida, como sendo localizada no espaço, as coisas estão aqui, não aqui.
A cada momento ou está aqui, ou está aqui, ou está aqui, mas nunca vai estar em vários lugares ao mesmo tempo, e a física quântica diz que sim, vai estar, até que, sendo observada, sendo medida, ela vai aparecer em um lugar, naquele momento, naquele instante presente em que ela é medida. Isso é chocante. Não, isso é muito complexo também, porque a gente fica imaginando que tudo está misturado, tudo está interconectado. Essa é a palavra. Né? Exatamente. Tudo está interconectado. Quer dizer, o ser humano está interconectado com os objetos, sim, o reino mineral, o reino animal, a fauna, sim, a flora. Sim. Com o universo inteiro. E com esse universo maior que nos circunda. O universo inteiro, exatamente, o universo inteiro. Por mais distante que vá a tua imaginação, a mais longínqua galáxia que você possa imaginar no nosso universo, lá e aqui, onde nós estamos, na verdade, não há nenhuma distância. Olha como isso parece loucura. Gente, mas isso parece uma coisa incompreensível. Incompreensível, mas não é. Por quê? Calma. É possível você mostrar logicamente como isso acontece, não é? Mas para isso é preciso que você fique 2, 3 horas fazendo uma exposição sobre o tema, não é? Mas você falou uma coisa interessante, porque um dos maiores físicos quânticos que já existiram, um dos mais famosos, reconhecidos, né, que é Feynman, Richard Feynman. Ele esteve no Brasil, inclusive, ele gostava muito de tocar tambor, era uma pessoa... E é um dos tops, né? Um dos máximos de física quântica. E ele dizia assim para os alunos dele, olha, teoria da relatividade, ainda tinha algumas pessoas que entendiam, era você estudasse e tal, mas física quântica, não há ninguém que entenda. Olha só, nós vamos ter que ir para o intervalo, Hélio, mas na volta, vamos tentar entender um pouco mais o que isso afeta, por exemplo, a nossa crença no mundo. Isso, a nossa vida. Qual é a relação disso com a espiritualidade, por exemplo, e com a nossa própria vida e o nosso destino, tá bom? Nós voltamos já com Hélio Daldegan, aqui físico, escritor, professor no Casa de Cultura Julieta de Serpa. Quem já não ficou horas no trânsito para conseguir chegar a uma reunião ou perdeu uma reunião porque ficou preso no aeroporto, sofrendo com atraso e cancelamento de voo? Hoje, a tecnologia avançada já nos permite evitar todo esse desperdício de tempo e aumentar a nossa produtividade, mantendo tudo que é tão importante como o contato visual, que é o diferencial para fechar um negócio. Já imaginou poder se reunir com outras pessoas da sua empresa e de outras empresas em uma mesma sala, sem que elas saiam de suas cidades? E mais, onde todos possam interagir com o mesmo relatório, apresentação ou documento, colaborando em tempo real? Você já pode! A telepresença Embratel é a evolução da videoconferência. É um conjunto de soluções com alta tecnologia e qualidade de som e imagem. Com ela, sua empresa tem muito mais eficiência. Tudo isso com a tecnologia e a qualidade Embratel. Acesse a página da telepresença no site da Embratel e conheça mais sobre o serviço. Voltamos aqui com o Hélio Daldegan, engenheiro e escritor na Casa de Cultura Julieta de Serpa. Nós estamos falando sobre física quântica, que é quase uma coisa mágica realmente, né? E já que está tudo interconectado, a que ponto isso interfere na nossa vida? Exatamente. Interfere de uma forma imensa, Márcia. Por quê? Porque a antiga visão, a visão clássica da física, tudo era parte. Tudo era separado, né? Dentro dessa visão... Que vem de Newton, né? Que vem de Newton, desde Newton, tá? Você bota 300 anos de um pensamento focado na razão, muito valorizado a razão. O espiritual é chegado para um segundo plano, né? Desde aquela época. Não porque Newton quisesse, porque ele próprio era espiritual. Mas, enfim, aconteceu isso
E essa maneira de ver a vida, como tudo sendo parte, tudo separado, leva ao quê? Leva a você se considerar ameaçado quase pela presença dos outros, do resto, né? E então surge a competição como modo de sobrevivência, muito valorizada a competição em detrimento da cooperação, por exemplo, né? E o outro fator é que durante esse tempo veio Darwin, né? Com a teoria da evolução, exatamente, que é uma teoria extraordinária, científica, válida, que também tem limites. Não é bem como Darwin colocou, ou seja, não é aquilo da forma que ele pensava, porque na época dele, a interconectividade de tudo ainda não era um fato físico, não era da ciência, né? Ainda era aquela visão antiga. Pois bem, com o advento da física quântica, começou-se a perceber que a nossa realidade é uma realidade que não é material, é uma realidade que não é local, ou seja, ela não as coisas sofrem influência de causas distantes, seja no tempo, seja no espaço. Ah, é? Exato, e a isso se dá o nome de emaranhamento. Emaranhamento. Emaranhamento, em inglês entanglement, né? E esse emaranhamento, ele surgiu, a ideia disso surgiu em 1935 com Albert Einstein, lá em Princeton. Ele e dois amigos falaram assim, olha, esse negócio de física quântica realmente é o nosso negócio, tá? É maravilhoso, isso é o futuro, isso mas ela não está completa. Porque se ela estivesse completa, então nós teríamos que admitir que o nosso mundo é não local, ou seja, é interconectado. De tal maneira que o que você faz aqui pode influenciar o outro lado da galáxia. O que você faz aqui instantaneamente. Isso para Einstein era uma heresia completa. Bom, mas isso é o princípio da física quântica? Não. Esse é um princípio. O emaranhamento é provado, comprovado, ninguém mais duvida, nenhum físico. Quer dizer, tudo que a gente faz tem um efeito. Não é bem isso, Márcia. É porque, não sei se eu estou me alongando muito, né? Não, mas eu... Começou com Einstein em 35, mas ele queria dizer que não era assim. A ideia dele era provar que emaranhamento, que interconectividade não era um fato. Porque ele acreditava numa realidade objetiva, mas a realidade existe. Né? Depois de 64, um físico lá na Suíça, ele provou um teorema chamado o John Bell, que mostrou que era possível provar se Einstein estava certo ou errado. E em 82, 83, um cientista na França fez uma experiência mostrando que tudo está interconectado, que era um fato, Einstein estava errado e realmente o emaranhamento é um fato, ou seja, tudo no universo está interconectado. A partir daí você percebe que tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você pensa influencia a tudo mais no universo inteiro. Tudo que você pensa. Tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo, numa escala mínima. Pensamento, claro, o que você pensa vai influenciar, mas numa escala mínima. Mas influencia. Houve um poeta, Francis Thompson, 800 e pouco, não sei. Um poeta que disse assim, isso ainda ninguém sabia do fato do emaranhamento, né? Mas é impressionante, porque os poetas estão sempre na frente, os artistas estão sempre na frente dos cientistas. E ele colocou assim, não podes nem uma flor tocar sem a uma estrela perturbar. Ah, que lindo. Isso é emaranhamento, entende? Você realmente não pode nem uma flor tocar sem a uma estrela perturbar. Na verdade, você perturba, de certa forma, todo mais. Isso é emaranhamento. E se nós estamos interconectados, isso significa que o que eu penso, o que eu faço, atinge imediatamente a todos aqueles que estão à minha volta, a todos aqueles que estão distantes de mim, não é? E você passa a ver que aquelas verdades religiosas, aquelas verdades espirituais colocadas pelas maiores tradições espirituais do mundo, eram verdadeiras. E agora dentro da ciência. Quer dizer, isso a gente vai ter que... Isso eu acho uma coisa incrível, porque, quer dizer, se você pensa e se você acredita, isso se transforma. De certa forma, sim. Quando eu digo que afeta tudo mais, afeta. Agora, como isso afeta, se vai realmente alterar, digamos, se a sua... Vamos dizer, a sua fé. Se a sua fé,
está entendendo? Se ela vai alterar. Por que vai alterar? Porque o que tem isso a ver com física quântica? Então vem cá, você deixou essa pergunta aqui, não é? E a gente vai responder no próximo bloco. Ok. Tá bom? Tá. Mas voltamos já já com Hélio Dalderman aqui na Casa de Cultura Julieta de Serpa. Quem já não ficou horas no trânsito para conseguir chegar a uma reunião ou perdeu uma reunião porque ficou preso no aeroporto, sofrendo com atraso e cancelamento de voo? Hoje, a tecnologia avançada já nos permite evitar todo esse desperdício de tempo e aumentar a nossa produtividade, mantendo tudo que é tão importante como o contato visual, que é o diferencial para fechar um negócio. Já imaginou poder se reunir com outras pessoas da sua empresa e de outras empresas em uma mesma sala, sem que elas saiam de suas cidades? E mais, onde todos possam interagir com o mesmo relatório, apresentação ou documento, colaborando em tempo real? Você já pode! A telepresença Embratel é a evolução da videoconferência. É um conjunto de soluções com alta tecnologia e qualidade de som e imagem. Com ela, sua empresa tem muito mais eficiência. Tudo isso com a tecnologia e a qualidade Embratel. Acesse a página da telepresença no site da Embratel e conheça mais sobre o serviço. Voltamos aqui na Casa de Cultura Julieta de Serpa. Meu entrevistado desta noite é Hélio Dalderman. Ele é engenheiro, escritor, palestrante sobre física quântica, que é uma coisa assim que desperta a maior curiosidade. Nós estamos falando sobre espiritualidade agora, né? E a física quântica. E como é que isso pode ser trabalhado dentro da nossa vida e o que isso influencia. E você deixou uma pergunta no ar no bloco passado. A fé, não é? Há uma frase, há em todas as tradições espirituais, mas há uma frase na Bíblia cristã, onde Marcos, referindo a Jesus, diz, quando perguntam a ele, se podes, tudo é possível àquele que crê. E você encontra essa mesma frase, essa mesma afirmativa, em todas as tradições espirituais que você pesquisar, milênios no passado. E o que a física quântica mostra, como eu tinha dito para você no princípio, um átomo, o elétron, pode estar em qualquer lugar do átomo ao mesmo tempo. Ele está numa nuvem de probabilidades, ele é apenas possibilidade, ele é abstrato. Mas, aonde que ele vai aparecer? Ele vai aparecer aqui, vai aparecer, quando for observado. Ele vai aparecer naquele local em que a probabilidade dele acontecer, digamos assim, é maior, e aonde a influência do todo, eu falei com você que o todo está sempre tudo terminado, aonde a influência do todo contribui para que ele apareça, e ele aparece ali. Então, a natureza é que decide, digamos assim. Bom, então a gente pode entender, por exemplo, que fenômenos de aparições, vamos supor, de santos ou de figuras espirituais, num ambiente onde todo mundo está rezando, é mais provável que aconteça? Sem dúvida, isso? Sem Essa dúvida. seria a probabilidade da física quântica? Sim, seria. A probabilidade, se todo mundo está concentrado numa coisa, aquilo é mais fácil de aparecer. É mais fácil. Por quê? Porque a probabilidade é afetada. A probabilidade das histórias, eu digo assim, chama de histórias, isso seria a equação de Schrödinger em física. É muito concreto, tá? Em física você tem dois instantes. Você tem um instante em que você faz uma pergunta à natureza, ou seja, que você quer alguma coisa, tem uma intenção, digamos, o cientista faz uma pergunta, onde é que está o elétron. A evolução entre a pergunta e a resposta que vai surgir, a evolução da equação de Schrödinger, a equação básica da física quântica, que na verdade é um conjunto de histórias possíveis. É isso que é a equação de Schrödinger, é um conjunto de histórias possíveis, equação matemática, né? E uma dessas histórias vai se tornar real, e as outras todas, no momento que aquela se torna real, as outras todas desaparecem. É o colapso da função de onda. Mas o que faz aquela especificamente se tornar real? O todo, e quando o todo, o que eu chamo todo? Porque quando está tudo interconectado, então tudo causa tudo. No budismo isso chama-se codependência, originação codependente. E em física quântica isso se chama a influência do todo, não é?
na história que vai surgir. E na religião católica seria o quê? Um milagre quando todo mundo reza? Não diria um milagre. Seria o que? Seria. Não sei. Não sei. Seria, no sentido de que quando alguma coisa que a pessoa quer se realiza. E consegue? E consegue. Isso pode ser chamado de milagre, não é? Né? Não é? Onde todo mundo está ali rezando por uma exato. coisa, aquilo acontece, a probabilidade Exato. aconteceu. Sim, porque a intenção, a atenção, a concentração em algo que uma pessoa tem, isto influencia a probabilidade de uma história se tornar real. Quer dizer, todos nós devíamos ser conscientes disso para podermos atuar na nossa própria vida. Sem dúvida, isso é muito importante. Cada pensamento que você tem, pode mudar a sua vida. Você tem que estar consciente disso, não é? Assim como você pode determinar, se você fechar seus olhos para cima, eu quero imaginar aqui um quadrado. E você imagina um quadrado, não é? Uhum. Da mesma forma que você criou aquele quadrado, você pode criar teu pensamento, você pode fazer com que o teu pensamento seja aquele que você quer. Isso é saber dominar seus pensamentos, não é? E com isso você melhora a sua saúde, porque cada pensamento gera hormônios, gera estresse ou não é? Gera harmonia ou desarmonia, e tudo isso tem uma influência imensa na vida pessoal de cada um, não é? E quando você se concentra em alguma coisa com fé, realmente, acreditando, aliás, a melhor maneira é você acreditar que já aconteceu, né? Já aconteceu. Já aconteceu. Aí as chances de você conseguir, se estiver de acordo com o todo, por isso é que dizem pela vontade de Deus, né? Que em física você entende como de acordo com o todo, com aquilo que está no momento influenciando essas probabilidades. Né? Agora, Hélio, isso enfim, essa teoria toda da física quântica e a espiritualidade, aonde é que elas se encontram? Elas estão se encontrando cada vez mais para a nossa alegria e para a nossa salvação como espécie, né? Porque da maneira que as coisas estavam encaminhando e estão ainda se encaminhando de uma certa forma, o mundo está caminhando para uma situação situação insustentável, né? Ecologicamente falando, né? Consumo, competição, violência, guerra, né? Tudo isso causa uma destruição muito grande. Então, a própria espécie humana está ameaçada de sobreviver, né? Se não houver uma mudança na maneira das pessoas pensarem, das pessoas sentirem, das pessoas verem a realidade, né? É preciso mudar a maneira como você vê a realidade. Hélio, vamos para o próximo bloco? Okay. Eu queria que você falasse como é que as pessoas podem mudar a maneira de encarar a realidade. A física quântica é esse mecanismo, essa ferramenta? Tá bom? Voltamos já com o escritor e engenheiro Hélio Daldergan aqui na Casa de Cultura Julieta de Serpa. Estamos aqui na Casa de Cultura Julieta de Serpa. Meu entrevistado desta noite é Hélio Daldergan, escritor, também engenheiro, faz palestras sobre física quântica, uma temática fascinante. No bloco passado a gente estava falando como é que a física quântica pode trazer assim, uma mudança, né, no pensamento do mundo para que esse mundo realmente não caminhe da forma que a gente está vendo. Exatamente. Isso é muito importante, Márcia. Eu acho que talvez aí esteja a coisa mais importante de toda essa mensagem, né? E isso, inclusive, consta de algo que foi colocado no Fórum de Veneza em 1986, assinado por uma série de cientistas, prêmios Nobel, etc., dizendo que a física quântica que a física e a biologia estavam mostrando um novo mundo, onde novos valores deveriam surgir, né? E que, no entanto, apesar das profundas modificações na física, na ciência e na biologia, a sociedade humana continuava a manter os mesmos valores antigos e, por isso, então, estava ameaçando a própria sobrevivência da humanidade. Então, aonde a física quântica entra, a ciência entra, é aí. Ou seja, ao mostrar
que o paradigma mudou, que o antigo paradigma, que era materialista, determinista, em que tudo acontece somente aqui e agora, não sofre influência de mais nada, não é? Em que matéria é fundamental e consciência não existe, esse paradigma está levando o mundo à destruição. Então, no momento que a ciência vem com a sua força, com a sua autoridade, digamos, de ciência, que é tão respeitada por nós, né? A racionalidade chegou a um ponto em que você quer que tudo obedeça a essa racionalidade, isso tem um poder transformador imenso. E nós já estamos começando a notar essa transformação, graças a Deus. Já estamos começando a notar essa transformação na sociedade, nos valores, na maneira, no modo de vida, na sua estratégia de vida. Tudo isso está acontecendo agora. E Hélio, onde é que entra a espiritualidade com a física quântica? É como eu disse, a espiritualidade é milenar, não é? E ela tem uma série de verdades que ela vem proclamando e que, a partir mais ou menos de Newton, né, com o extremo sucesso da tecnologia, a razão começou a assumir um papel tão importante que a espiritualidade foi sendo afastada. Certo. Né? Só que agora entra uma nova física que mostra que não é nada disso. Não é? Que, na verdade, a razão ela não tem essa importância. Quer dizer, não é irracional, não é irracional, é transracional. Entendeu? Então, isso muda perfeitamente a maneira como as pessoas encaram a vida. Então, antigamente os cientistas eles não encaravam a questão da espiritualidade, né? Não, porque tudo era material. A matéria era a única realidade. Então, agora os cientistas podem pensar nessa espiritualidade de uma outra maneira? Note bem, os cientistas que conhecem física quântica, não é? E que não querem, por uma razão pessoal, não é? Negar a consciência, negar aquilo que eles têm de mais íntimo. Não é? Mas ainda hoje a gente vê uma série de cientistas renomados, famosos, que insistem em dizer que a física quântica só vale no mundo do muito pequeno, mas que não na nossa realidade do dia a dia. E com isso eles conseguem manter ainda o antigo paradigma, digamos assim, com peso. Mas como é que você pode dividir a realidade assim, só serve para o pequeno, não serve para o maior? É impossível isso. Dividir? A realidade como se uma coisa só valesse para o micro e não valesse para o macro? Exato. O problema é que esse argumento é um argumento usado fortemente para dizer que a física quântica só vale no muito pequeno, não é? Mas isso é uma falácia imensa, Lógico. porque tudo é feito de átomos. Nós somos feitos de átomos, nosso cérebro é feito de átomos. E se esses átomos obedecem às leis da física quântica, tudo obedece à lei da física quântica. É óbvio, como é que o macro não obedece ao micro? Exato. É um caminho natural, né? Exato. Eu só gostaria de destacar aqui que quando a física quântica nasceu, ela recebeu, a interpretação que foi dada a ela foi a interpretação ortodoxa de Copenhague, interpretação de Copenhague da física quântica. Essa interpretação era positivista, ou seja, os cientistas ficaram tão chocados com aquilo que eles estavam vendo, que eles diziam um para o outro assim, pessoal, vamos usar isso para criar tecnologia, vamos calcular e esquecer o que isso significa. Não vamos tentar interpretar, não. Tá? Isso era positivismo ao máximo, né? Aí depois veio dois gênios, um von Neumann e o outro Eugene Wigner, que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1963, e esses dois interpretaram, ontologizaram, deram uma ontologia, um significado à interpretação original de Copenhague. Né? E é essa que eu estou falando aqui, é essa interpretação ontologizar, quem ganhou uma ontologia, um sentido, né? Quer dizer, os cientistas não ficarem no ar. Né? Na verdade, o que circunda os átomos são as possibilidades. Não, na verdade, os átomos são possibilidades. Os átomos são as possibilidades. Tudo é possibilidade. Então, nós somos apenas possibilidades. Sim, por mais incrível que possa parecer, por mais chocante que isso possa parecer de início, é verdade, mas repare bem, no momento em que eu falo com você, em que você está sendo parte de um diálogo, que você própria se percebe, você é matéria, ou seja, você está localizada, você virou algo mais concreto. Mas assim que agora isso pode chocar muita gente, né? Mas quem disse isso foram vários físicos de renome dizem isso, né? Inclusive David Bohm, por exemplo, diz isso, e não é só ele, né? A interpretação que eu estou falando para você, que é a de Copenhague ontologizada, diz a mesma coisa. Você imagina o seguinte, se você
você o tempo todo, como você é feito de átomos, certo? Quando a sua consciência não está tomando consciência de você própria, é como se você voltasse a ser possibilidade, sim, depois você volta a ser concreto, mas você não percebe isso, porque é uma série de momentos, está entendendo? Que você só vê os momentos, você só vê o momento presente. Então, entre o momento presente e esse próximo momento presente aqui, você só tem consciência deste momento presente e desse momento presente. Tem um não momento. Esse espaço aqui no meio, esse espaço aqui não tem concretude, não tem tempo, entende? A realidade não é contínua. Isso é muito discreta. Ela é discreta, ela não é contínua. E se ela não é contínua, olha só isso, Márcia, isso é para entender, tá? Imagina esse copo, certo? Você está vendo ele, eu estou vendo ele. Se eu fizer isso com esse copo, você viu ele se mover daqui para cá, certo, de uma forma contínua. Certo. Não. Quando você move esse copo, ele passa por uma série de flash, como se fossem fotografias, tá? Certo. De instantes em que essas fotografias são uma realidade. Entre uma e outra não há tempo, não há nada. Existe só as probabilidades se desenvolvendo. Que coisa fantástica. É fantástico. Que coisa fantástico, entende? Então, e o que é a morte nesse momento? Que quando a pessoa para de pensar em possibilidades? O que seria a morte na física quântica? Voltar inteiramente ao mundo das possibilidades, ou seja, ao mundo espiritual. Porque o mundo do pensamento, o seu pensamento, aquilo que você pensa, aquilo que você imagina, aquilo que você vê, tudo isso não é concreto, entende? Ele é como se fosse uma possibilidade de pensamento que se manifestou no teu cérebro, criou correlações que vão ser registradas em máquinas, que pode ver aquela correlação. O cérebro está pensando, não. Você está registrando uma correlação entre o pensamento que se tornou real naquele instante e o que está acontecendo no cérebro, né? Então, quando você morre, né, a morte, por isso que a morte não é um fim, mas isso não é física quântica, né? Isso é, digamos assim, o que ela permite inferir, dado que essa é a realidade física que nós sabemos que é real, né? Então, se você sabe que o mundo é constituído de uma parte que é tempo, espaço, concretude, matéria, essa que a gente tem aqui, e, por outro lado, há um outro lugar, isso é muito importante, há algo exterior ao mundo físico que influencia o mundo físico, informação vinda dessa outra dimensão, vamos chamar assim, entra no espaço físico, no nosso espaço físico, da nossa realidade, e direciona os acontecimentos, porque a informação, quando entra, ela estrutura energia, condensa matéria e cria histórias. Isso é Deus? Você pode ver como sendo Deus, não é? Se você for olhar sob o ponto de vista espiritual, não é? O que é Deus?